Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Amém? Glória a Deus. Tá frio aí? Não, né? Não, só queria entender por que as minhas pernas estão tremendo, minha mão está gelada. Não, mas não é o frio, não, é outro mistério, já entendi, né? Glória a Deus. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede aqui essa noite. Quero deixar registrado aqui ao nosso pastor Silas, que não está aqui, está em outra missão, né? A minha gratidão por essa oportunidade, pela confiança de poder estar aqui hoje, ministrando a palavra de Deus. Nós aprendemos na semana retrasada aqui com o pastor Nassif, que a gratidão não expressada é como a ingratidão, né? Então não posso perder a oportunidade de expressar aqui a minha gratidão ao meu pastor, ao pastor Silas, né, pelo carinho, pela generosidade, como tem cuidado da minha vida, da minha família. E eu sei que meus companheiros pastores que aqui estão, se estivessem fazendo uso desse microfone, falariam a mesma coisa, porque o nosso pastor tem cuidado de nós com muito carinho e com muita generosidade, não é verdade? Agradecer, pastor Odilto, obrigado, pastor, sem palavras para agradecer ao senhor, obrigado pela oportunidade. Está difícil até de falar que está tremendo tudo aqui, mas obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança, pelos conselhos, instruções, obrigado, pastor, Deus abençoe o senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quem quer receber uma porção da palavra de Deus aqui? Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do Apocalipse. Não cria essa expectativa não, irmão, não faz isso não. É muito simples o que eu vou compartilhar com você aqui. É um feijãozinho com arroz, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser profundo nesse altar. Não, eu não. Isso aqui deixa o pastor Dilto, Joaquim, no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, eu quero ler a partir do verso 9 com você. E depois eu quero pular para o capítulo 4, para a gente ler também um verso do capítulo 4. Apocalipse, capítulo de número 1, nós vamos ler o verso de número 9 e o verso de número 10. Você achou? Diz amém. Diz assim o texto: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Pula para o capítulo 4, por favor, verso 1. E depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te-eis as coisas que depois dessas devem acontecer. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela leitura de sua palavra? Glória a Deus. Querido, essa noite eu quero falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo João, esse que ficou conhecido como o discípulo do amor. E falar de João é falar de alguém que era completamente apaixonado pela presença de Jesus. Se você estudar a biografia de João, você vai descobrir isso. Um homem apaixonado pela presença de Jesus. João valorizava a presença do mestre. João tinha prazer de estar ao lado do mestre. Ele fez parte de um grupo seleto de 3 discípulos, você conhece? Pedro, Tiago e João. Discípulos que foram um pouco mais além com o mestre. Discípulos que vivenciaram algumas experiências mais profundas do ministério de Jesus. E João, como alguém apaixonado pela presença de Jesus, ele fazia questão de estar sempre ao lado do mestre. E ele esteve ao lado do mestre em todos os instantes. Até no período em que Jesus está na cruz, está sendo crucificado, durante o período dos açoites, você sempre vai ver João por perto.
Enquanto alguns discípulos tiveram medo e fugiram de perto, se esconderam por medo de serem açoitados, alguns até negaram, como Pedro fez. João não. João queria estar perto. João valorizou até o último instante ao lado do mestre. João valorizou a presença de Jesus até o último momento. A Bíblia diz que enquanto Jesus está na cruz, João está ao pé da cruz. Ele queria estar perto. João queria estar próximo. Ele valorizava isso. Quando Jesus morre, depois de 3 dias chega a notícia de que Jesus havia ressuscitado. João não mede esforços. Olha aqui um homem apaixonado pela presença de Jesus. Quando chega a notícia, o mestre ressuscitou, João corre em direção ao sepulcro. Pedro vai junto com ele. A Bíblia vai dizer que ele é o primeiro a chegar no sepulcro. E eu gosto desse texto. Eu gosto desse texto porque a Bíblia diz que João chega no sepulcro, mas ele não entra. Ele é o primeiro a chegar, mas quem entra primeiro é Pedro. Sabe como eu vejo essa cena aqui? Conjecturando. Eu vejo essa cena aqui como alguém que era tão apaixonado pela presença de Jesus, que quando recebeu a notícia de que o mestre ressuscitou, a adrenalina foi tão grande, que quando ele chega na porta do sepulcro e percebe que realmente Jesus tinha ressuscitado, e ele ia poder novamente estar na presença do mestre, ele trava. Ele chega diante do sepulcro e trava. Você já viveu isso? Eu já vivi, estou quase vivendo hoje essa experiência. Você está com a adrenalina lá em cima. Você está com grandes expectativas, aí você trava. João era apaixonado pela presença de Jesus. João amava estar ao lado do mestre. Depois que Jesus ressuscita e vai junto aos céus, depois que Jesus sobe, a Bíblia vai dizer que João se torna um grande pregador. Ele vai ser enviado a Samaria como evangelista. Depois vai se tornar o pastor da igreja de Éfeso. Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 9, e cita João como coluna da igreja. Uau, esse era o apóstolo João. Esse era o homem apaixonado por Jesus. Só que o tempo, o período em que tudo isso está acontecendo não é um período fácil. O período em que tudo isso está acontecendo é um período difícil. A igreja está crescendo. A igreja está crescendo, vidas estão sendo agregadas à igreja, pessoas estão se convertendo, e Roma começa a temer a força dos cristãos. O imperador Domiciano começa a ficar preocupado com aquele crescimento avassalador dos cristãos. Surge um período terrível de grande perseguição. O imperador Domiciano estabelece o culto ao imperador. Todos deveriam reverenciar o imperador. Todos deveriam prestar culto ao imperador. E quem não assim fizesse, a história vai dizer que tinha os seus bens confiscados, era preso e quem sabe até morto. Esse é o tempo que João está vivendo. Um tempo de muita perseguição. Os romanos estão perseguindo os cristãos de forma terrível. A igreja primitiva está sendo ferozmente perseguida. Muitos cristãos vão morrer nesse tempo. Muitos cristãos vão ser levados às arenas e devorados por leões. Muitos vão ser martirizados, como foi André na Grécia. Alguns apedrejados, como Tiago. Crucificados de cabeça para baixo, como Pedro. Afogado, como Bartolomeu. Muitos vão morrer nesse tempo terrível de perseguição. Mas e João? João é o único discípulo que não morre de forma martirizada. João é o único discípulo que vai morrer de morte natural, com mais de 90 anos. Alguns estudiosos acreditam que com 94, alguns acreditam até que ele tenha chego a 100. Agora pensa comigo, João é o único a morrer de forma natural. Mas você acha que não tentaram matá-lo? Tentaram. Tentaram sim. Ele estava pregando em Éfeso. E nesse tempo que ele está pregando em Éfeso, ele é preso, capturado, levado à presença do imperador. O imperador manda levá-lo ao Coliseu e, na presença de uma multidão de espectadores, lançá-lo dentro de um caldeirão de azeite fervendo, e assim o fazem.
João é lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. O imperador está olhando e está dizendo: matamos João, acabamos com João, não tem mais jeito para ele, chegou ao fim, esse nunca mais vai pregar, esse nunca mais vai evangelizar. Mas para surpresa do imperador, o caldeirão de azeite fervendo não foi capaz de matar o discípulo do amor. João não morre naquele caldeirão de azeite fervendo. Quando o imperador vê aquilo, o imperador fica sem entender o que está acontecendo. E aqui agora ele tem pelo menos 2 grandes problemas. Primeiro, ele não conseguiu matar João. Ele não pôde usá-lo como exemplo para outros como ele gostaria. E segundo, o que fazer agora com João? Porque se ele solta João, ia fortalecer ainda mais os cristãos. Se os cristãos veem João solto e recebem o testemunho do que aconteceu, seriam ainda mais fortalecidos, apesar de já terem sido pelo que aconteceu. Então o imperador tem uma ideia. Quem está comigo diz amém. Então o imperador tem uma ideia. O imperador resolve mandar João para uma ilha chamada Pátmos. Chegamos no texto que lemos. O imperador manda João para uma ilha chamada Pátmos, uma ilha rochosa, onde os imperadores daquele tempo mandavam os maiores transgressores daquele tempo. Os maiores criminosos, bandidos, eram mandados, enviados para Pátmos. E quem entrava em Pátmos estava sentenciado a nunca mais sair de lá. O cativeiro de Pátmos, a prisão de Pátmos era terrível. Os prisioneiros tinham que trabalhar pesado durante todo o dia naquela ilha, nas pedreiras que haviam naquela ilha. E João não é mais um garotinho, ele já está chegando nos seus 90 anos de idade. Imagina agora um senhor de quase 90 anos de idade, trabalhando pesado nas pedreiras daquela ilha. João está vivendo um tempo terrível. Tudo que ele queria era estar pregando o evangelho. Tudo que ele queria era estar anunciando o reino de Deus. Mas agora ele está preso num cativeiro, sentenciado à morte. O imperador está olhando para ele e está dizendo: calamos João, acabou para ele. João nunca mais vai pregar. Pátmos aprisionou João de tal forma que parecia o fim de todas as coisas. Sabe o que eu aprendi com a vida? Eu aprendi com a vida que ilha de Pátmos ninguém escolhe, mas de vez em quando ela acontece na nossa vida. João não acordou um dia e disse: eu estou a fim de sofrer, eu vou para Pátmos. Não. João não queria estar lá. Ilha de Pátmos ninguém quer, ninguém escolhe, mas de vez em quando acontece. Ninguém abre uma empresa para falir. Ninguém entra num relacionamento para não dar certo. Ninguém ingressa no ministério para ser frustrado. Não, mas de vez em quando acontece. De vez em quando a vida nos conduz a Pátmos. De vez em quando a vida nos coloca lá, não queremos, mas a vida de vez em quando nos coloca. Ei, meu irmão, todos nós temos uma Pátmos. Qual é a sua? Qual é a sua Pátmos? O que tem te causado dor, tristeza, vergonha, humilhação? É o casamento? Pastor, meu casamento eu já não sou mais feliz. Pastor, o ministério não vai mais. O que tem te causado tristeza, meu irmão? O que tem roubado a tua alegria? Qual é a tua Pátmos? Eu vim aqui hoje com essa palavra profética sobre a tua vida, porque eu não sei qual é a Pátmos que você está enfrentando, mas eu vim aqui dizer para você que o meu Deus é Deus que socorre crente dentro de Pátmos. Ah, não, só 5 receberam, vou dizer de novo: o meu Deus é Deus que socorre crente dentro de Pátmos. Agora escute isso: João está frustrado, João está triste, João está passando um momento terrível na sua vida, impedido de pregar, impedido de fazer o que ele gostava, que era de pastorear, de pregar o evangelho. Ele está esquecido em Pátmos. O imperador está olhando para ele e está dizendo: não tem jeito, acabou, nunca mais esse vai pregar. As pessoas estão se lamentando, dizendo: o que vai ser do pastor João?
de repente. Capítulo 1 que lemos, verso de número 10. Acredito eu que depois de ter trabalhado pesado, duro, nas pedreiras daquela ilha, João escreve, ele diz, e ouvi detrás de mim, ai meu Deus do céu, estou sentindo a graça dele aqui, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, e quando me virei para olhar, era ele, era o meu mestre, era o meu Jesus. É bem verdade que ele está um pouco diferente, porque o seu vestido é comprido até os pés, o seu cinto de ouro está segurando os seus lombos, da sua cabeça é branca como a lã, os seus olhos são como os seus olhos, ai Jesus do céu, oh meu Deus, será que você pode adorar ele aí por alguns instantes? Será que você pode exaltar o nome do Senhor? João está olhando e está dizendo, quando eu não esperava, Jesus entrou na minha Patmos. Quando eu não esperava, Jesus foi lá dentro. Jesus visitou a minha Patmos. E no tempo mais difícil da minha vida, eu vim aqui dizer para você, meu irmão, que o meu Deus é Deus que entra em Patmos. Não, você não pegou, vou dizer de novo. O meu Deus é Deus que vai aonde ninguém quer ir, entra onde ninguém quer entrar, faz o que ninguém quer fazer. Recebe essa palavra, meu irmão. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus vai entrar nessa Patmos hoje com você. Não, vou dizer de novo, Deus vai entrar nessa Patmos hoje com você. Alguém está dizendo, mas 2020, pastor, já foi. Essa Patmos foi terrível. Eu vim aqui como profeta dizer para você, não acabou não, meu irmão. O teu Deus vai entrar nessa Patmos, e se ele entrar, pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Quem recebe essa palavra aqui, deixa eu ver. Uau! Aí João escreve e disse, o Senhor, aí ele diz, e o Senhor me visitou. E ele disse, João, tudo que você vai ver, tudo que você vai ouvir, tudo que eu vou te mostrar, escreve. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Aí chegamos no capítulo de número 4, quem está comigo diz amém. Eu sou apaixonado por esse verso 1 do capítulo 4. Porque nesse verso 1 do capítulo 4, Deus faz um convite para João. Deus faz um convite tremendo. Deus faz um convite para João, que vai mudar tudo o que ele está vivendo. O Senhor visita João dentro de Patmos e diz para ele assim, ei João, sobe aqui. Não, vou dizer de novo. Ele está em Patmos, irmão. Ele está preso, achando que colocaram um ponto final na vida dele. Aí Jesus entra dentro da Patmos dele, de João, sobe aqui, sobe aqui. O Senhor está fazendo esse convite para alguns crentes aqui. Sabe o que é esse convite? Jesus está dizendo assim, sai do natural e entra no sobrenatural comigo. Ah meu Deus, será que você entende isso aqui? Deus está dizendo para você, sai do natural, meu irmão. Sai dessa dimensão que você está vivendo. Entra numa outra dimensão. O Senhor está te chamando para uma dimensão de coisas sobrenaturais. Tem alguém entendendo isso aqui, meu irmão? Sabe por quê? Porque enquanto estamos vivendo coisas naturais, só enxergamos coisas naturais. Quando entramos no sobrenatural de Deus, começamos a enxergar com os olhos da fé. Quando entramos no sobrenatural de Deus, começamos a enxergar com os olhos da fé. E os olhos da fé nos fazem viver numa outra dimensão com Deus. Será que você está entendendo isso aqui? Deus quer te levar a uma outra dimensão, meu irmão. Deus quer te levar a um outro nível com Ele. Deus quer te promover a uma nova instância. Enquanto João está em Patmos, de repente achando que Patmos veio para destruir, na verdade Patmos veio para promovê-lo a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Essa crise que você está vivendo, essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, ela não veio para te matar,
ela veio para te promover. Essa Patmos é para te promover, não é para te matar. E sabe o que é lindo nesse verso 4? O lindo nesse verso 4, nesse capítulo 4, no verso 1, é que João escreve assim: e depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Uau! O que tinha lá? Uma porta? Uma porta, mas em Patmos estava tudo fechado. Em Patmos ele está trancado. Em Patmos está tudo fechado, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Estão dizendo que acabou, mas enquanto na terra tinha uma porta fechada, no céu ele já está contemplando uma porta aberta. Oh meu Deus, será que você recebe isso aqui, meu irmão? Tem porta de Deus aberta no céu para você. Pode estar tudo fechado aqui. Pastor, 2020 deu tudo errado. Pastor, nada aconteceu como eu queria. Mas entre no sobrenatural de Deus e você vai começar a ver porta aberta no céu para a tua vida. Será que você recebe essa palavra aqui, meu irmão? Tem porta aberta no céu para a tua vida. Tem porta aberta de Deus para a tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Aí ele diz assim: e depois dessas coisas, depois que ele viu a porta aberta, aí ele escreve: e ouvi uma voz que disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Sabe o que o Senhor está dizendo para João aqui? João, eu vou te mostrar coisas que eu não mostrei para ninguém. João, tem uma irmã que está ligada ali. Eu vou te mostrar coisa que ninguém viu ainda. Eu vou te revelar coisas que eu não revelei para ninguém. Você entende isso aqui, meu irmão? Deus vai revelar coisas para você que ninguém viu. Deus, meu Pai do céu, eu estou sentindo a graça dele aqui. Deus vai trazer coisas inéditas sobre a tua vida. Ei, pastor, se prepare para pregar mensagem que nunca ninguém pregou. Ei, empresário, se prepare para ter estratégias que ninguém nunca teve. Deus vai te mostrar coisas inéditas que ninguém viu, mas a graça de Deus, as revelações do céu vão te alcançar nessa noite. Você crê nisso? Pode aplaudir. Sabe o que eu creio? Eu creio num tempo de surpresas de Deus sobre a nossa vida. Eu creio nisso. E esse texto é interessante, que ele diz assim: mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Sabe o que João está falando aqui? João está falando de coisas novas. João está falando de coisas. O que Deus quer fazer na tua vida são coisas novas. Novas. Deus quer trazer novidades sobre a tua vida. Só que o problema é que tem gente que não consegue viver o novo de Deus. Sabe por quê? Porque está preso a coisas velhas do passado. Gente que há 20 anos sofre porque não consegue liberar um perdão. Gente que não vive o novo porque não consegue tirar aquela mágoa do coração. O tempo vai passando e essas coisas velhas, antigas, vão impedindo o novo de Deus de chegar para você. Porque de vez em quando, para você viver a novidade de Deus, a experiência nova com Deus, isso que é velho, que está te atrapalhando, tem que sair. Eu não sei se é só comigo que isso acontece. Mas de vez em quando lá em casa, eu digo para minha esposa, já aconteceu algumas vezes. Eu disse para ela, coisa de pastor. Eu digo para ela, amor, estou precisando de terno, estou com pouco terno. Estou sem blazer. Os que eu tenho lá já estão indo sozinho para Realengo. Aí ela diz para mim assim: mas como assim? Abre o guarda-roupa, está cheio de blazer lá. Está cheio de terno. Só que o irmão está engordando, né? Aí tem coisas que já não dá. Entendeu? Tem coisas que já não dá. Aí a ficha cai. Eu entendo que eu preciso fazer uma limpeza. Eu entendo que eu preciso dar uma geral. Aí começa a pegar terno, bota para fora, vai dando para os irmãos, vai abençoando, o guarda-roupa fica vazio. É incrível isso. Não sei se é só comigo que isso acontece, mas quando a gente esvazia o guarda-roupa, tira a roupa velha, não começa a chegar o novo? A roupa nova não começa a chegar? Alguém te dá um presente, você passa no shopping e fala: eu tenho que comprar, porque se eu não comprar, eu vou ficar na prova. Você é forçado a comprar. Então o novo chega.
No mundo espiritual é do mesmo jeito. Você tem que tirar essa bagagem velha da tua vida, para que as coisas novas de Deus comecem a se manifestar na tua vida, meu irmão. Josué capítulo 5, verso 10. Josué está acampado junto com o povo de Israel, acampado em Gilgal, nas campinas de Jericó. Ele vai passar por um grande desafio. Daqui a pouco tem muralhas de Jericó para transpor. Aí o texto diz que eles estão acampados em Gilgal e eles celebram a Páscoa. Meu professor, pastor Alfredo, eles celebram a Páscoa. Aí o texto diz assim, verso 12 do capítulo 5. Logo depois que eles celebram a Páscoa, o texto diz, e o maná cessou. O maná que caía do céu há tanto tempo, passou Mar Vermelho, passou Rio Mar e veio o maná, e eles estão desfrutando do maná, e agora não tem mais maná. E Josué está olhando para aquela situação, não tem mais maná, e o povo está preocupado. Não tem mais maná, porque o maná era uma bênção, sim ou não? Sim ou não, irmão? O maná era a provisão diária, era o sustento de Deus para o povo, só que tinha um detalhe. O maná era uma porçãozinha única. Você tinha que colher, você podia colher à vontade, mas você comia naquele dia, não podia guardar para o dia seguinte, que ia estragar. O maná é uma bênção. Glória a Deus pela provisão de Deus que não tem faltado na nossa vida. Todo dia tem provisão. Mas o maná era só aquele pouquinho. Era o sustento, amém. Não está faltando nada, amém. Mas não sobrava nada. Não podia sobrar. Tem até o sustento, mas às vezes não tem o do picolé para tomar na praça com a esposa. É sempre aquilo ali. É a porção diária, mas não passa daquilo ali. Aí Deus está dizendo, aí o texto está dizendo, e o maná cessou. E o povo está preocupado. E agora? Era só um pouquinho, mas era o que a gente precisava. Não sobrava, não tinha abundância, não podia guardar para o dia seguinte, não podia guardar para fazer um investimento, para fazer alguma coisa. Aí o texto encerra assim, verso 12 do capítulo 5. O texto encerra assim, e naquele mesmo ano, comeram da novidade da terra. Oh meu Deus, será que você entendeu isso aqui? O maná acabou, foi uma bênção, mas acabou. Aí o texto está dizendo, e agora tem novidade da terra. Eu vim dizer para você, meu irmão, o maná vai acabar sim, mas é porque vai vir novidade da terra. Você não vai ser mais limitado aquele dia, vai vir abundância. Recebe essa palavra, meu irmão. Você vai desfrutar de coisas novas, você vai desfrutar de coisas abundantes. Deus vai trazer novidade sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia! Quem quer novidade da terra? Só tem um detalhe. O maná caía do céu. A novidade da terra, para colher, tem que plantar. O que você está plantando no reino de Deus? O que você está disposto a semear? Qual a sua predisposição em entregar algo no reino de Deus? Quer novidade, meu irmão? Quer viver coisas novas? Pratique isso no reino de Deus. Quem está entendendo isso diz amém. O problema é que às vezes, para vivermos experiências novas com Deus, Deus precisa nos movimentar. E Ele nos permite passar por situações que às vezes não gostaríamos de passar, mas são através delas que nós vivemos novas experiências com Deus. É só você olhar para o que aconteceu com João. Para João ver Jesus novamente, ele precisou ir para Pátimos. Para receber a revelação do Apocalipse, precisou passar em Pátimos. Para ver porta aberta no céu, precisou estar em Pátimos. Tem coisas que para Deus fazer na tua vida, Ele vai precisar te submeter a alguns processos. E às vezes a gente questiona, às vezes a gente reclama dos processos que Deus nos submete. Deus tem um plano estabelecido para todos nós. Os projetos de Deus não falham. O que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão, vai acontecer.
queira você ou não, vai acontecer. Só tem um detalhe: ele tem um método pedagógico de te conduzir até esse processo, ou de te conduzir até essa vitória. Guarde no teu coração isso. Patmos não é para te destruir, Patmos é para te promover. Eu vou dizer de novo: Patmos não é para te destruir, Patmos é para te promover. Tudo isso que você está vivendo nesse tempo é porque Deus está querendo te levar a um nível mais profundo com Ele. Deus está querendo te conduzir a uma outra dimensão com Ele. Quem entende isso aqui? Quem entende isso aqui? Só que de vez em quando, para a gente entrar nessa nova dimensão, passamos por processos. Existem processos que parecem até o que são aparentes prejuízos. Você olha e diz: poxa, mas ali eu estou perdendo. Pô, mas aquilo ali está me fazendo mal. Mas às vezes é um processo. É um aparente prejuízo, mas é um processo. Eu me lembro de uma situação, e eu vou encerrar aqui. Eu me lembro de uma situação que eu vivi. Eu estava dirigindo a nossa igreja, nossa filial, lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E um dia eu cheguei em casa da igreja e minha esposa disse: tem aqui uma correspondência. Eu abri, era uma multa. Dirigindo sem cinto. Pastor, confesso o meu pecado. Dirigindo sem cinto. A multa chegou. Instalaram na cidade, pastor Davi, o senhor sabe? Instalaram na cidade lá câmeras que pegavam dentro do carro e multava quem estava sem cinto. Multava quem estava sem cinto e quem estava usando celular. Aí a multa, tem um monte de gente aqui se entregando que também tomaria multa. Aí a multa chegou dirigindo sem cinto. Chegou um dia especial, escute isso. Eu ia sair de casa para ir para a inauguração da nossa igreja em Lapa, no Paraná. Nós estávamos em Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Entramos no carro, eu e minha esposa. Nós íamos para Lapa, no Paraná. Nosso pastor estava lá para inaugurar a igreja. Saímos na garagem. Quando saímos na garagem, eu olhei para minha esposa e falei: bota o cinto, hein? Não quero tomar outra multa. Colocamos o cinto. Subimos a Serra de Corupá, em direção a Lapa, no Paraná. No meio da serra, tinha uma poça de óleo. Eu perdi o controle do meu carro. Foi tudo muito rápido. Quando eu vi, o carro rodou, capotou, ficamos de cabeça para baixo, o carro foi deslizando pelo acostamento, paramos a menos de 10 metros de um despenhadeiro. Minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela, ela falou: tá tudo bem, meu amor? Eu falei: tá tudo bem, você? Tá tudo bem. Minha esposa só sofreu um cortezinho bem pequenininho aqui na canela, não sofremos mais nada. Ficamos presos de cabeça para baixo naquele carro, presos pelo cinto. Soltamos o cinto, saímos, enfim, Deus nos deu um grande livramento. O bombeiro chegou e um dos bombeiros disse para nós assim: acidentes muito menos graves do que esse. Tem gente morrendo nessa estrada. Posso dizer uma coisa? Foi o bombeiro que falou isso para mim. Eu sei que quem nos salvou, quem deu o livramento foi Deus, mas o cinto foi a ferramenta. Se não estivéssemos usando o cinto, teríamos sido arremessados para fora daquele carro, talvez jogado para fora, jogado por aquele despenhadeiro. Aquela multa salvou a minha vida. Aquele aparente prejuízo salvou a vida da minha família. Você está entendendo isso? Você está passando por essa situação e você não entende por que está passando por ela. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: essa Patmos não é para te destruir. Essa Patmos é só um preparo para que você possa viver coisas muito maiores na minha presença. Pode aplaudir, aplaude com vontade a Ele. Eu encerro dizendo, toda vez que uma crise ou uma adversidade se levantar, descanse em Deus, não reclama não, entenda, é um método pedagógico de Deus, para te levar a viver coisas maiores na presença dEle.